Voltando, no vídeo anterior eu estava comentando sobre os conteúdos que aos poucos vão surgindo em uma análise, porque são conteúdos bastante intensos, afetivamente muito fortes, e o que o sonho permite é que as associações comecem, né? Acabou a luz aqui e eu fiquei sem conseguir terminar o vídeo. Mas qualquer coisa, se não der para entender o que eu estava explicando, vocês me pedem que eu retorno, tá bom? Os imprevistos de trabalhar gravando online. Mas vamos voltar então. Quando falamos sobre a interpretação dos sonhos, portanto, vamos voltar ao que Freud diz lá em 1900, em que ele afirma que a interpretação dos sonhos é a via real que leva ao conhecimento das atividades inconscientes da mente. Os sonhos são, sim, absurdos, mas a gente precisa acrescentar esse mais. Os sonhos são absurdos, mas possuem sentido. E o sentido dos sonhos é a realização de desejos. Ao longo da aula, nós fomos vendo como essa realização de desejo não é uma realização de desejo direta. Pode até ser, por exemplo, uma criança que estava no parque no domingo e queria um picolé de uva. E aí ela chega à noite e sonha com o picolé de uva. Né? A avó dela que estava com ela não tinha dinheiro para comprar o picolé naquela hora, ela sonha à noite que tomou o picolé. Aí a gente vê claramente que o sonho é a realização de um desejo. Isso pode acontecer na nossa vida adulta também, né? Eu quero muito nadar e aí eu sonho que eu estou numa cachoeira nadando num rio delicioso. É uma realização de desejo. Mas por que que no sonho do picolé de uva ou no sonho da cachoeira não teve um disfarce? Porque são desejos que a gente admite, são desejos que a gente aceita na nossa consciência, são desejos conscientes. Então, quando são desejos conscientes, pode ser que tenha, sim, uma aparição direta no conteúdo manifesto. Mas, quando são desejos que estão em conflito com nossos conteúdos conscientes, quando são desejos que não são compatíveis com os nossos valores morais conscientes, muitas vezes desejos sexuais, desejos agressivos e muitas vezes a ambivalência, né, que são as relações que ao mesmo tempo que nós amamos muito, nós também temos muita raiva. Ao mesmo tempo que tem um carinho muito grande, tem também muita irritação, muita frustração. Então, esses desejos que não estão assimilados à nossa consciência, eles vão aparecer de forma disfarçada. Se a interpretação dos sonhos é sair do conteúdo manifesto para chegar no conteúdo latente, nós vimos que apenas a pessoa que sonhou pode fazer isso a partir de interpretações. Desculpa, apenas a pessoa que sonhou pode fazer isso a partir de associações. A interpretação é esse processo de tradução, e a interpretação precisa acontecer como? A partir das associações de quem sonhou, a partir das associações da pessoa que sonhou. Então, o terapeuta não vai chegar ao desejo inconsciente, à realização de desejo, olhando para o sonho, ouvindo o sonho. Não, é preciso que haja a regra fundamental da associação livre para que a interpretação aconteça. Freud fala sobre isso nesse texto que nós estamos seguindo, que é o texto sobre os sonhos das conferências introdutórias à psicanálise. Ele diz assim: o leigo pergunta, onde está a realização de desejo? Instantaneamente, tendo ouvido falar que se supõe serem os sonhos realizações de desejos, no próprio ato de emitir a pergunta, ele a responde com uma rejeição. Cadê? Né? A psicanálise está falando que tem uma realização de desejo, mas tem mesmo? Né? Geralmente, quando alguém pergunta, vai pensar, não, não é bem assim, os meus sonhos não são o que eu desejo. Realmente,
sonhos não são o que a gente deseja, porque o que a gente lembra do sonho é o conteúdo que aparece, o que a gente lembra do sonho é o conteúdo manifesto, e a realização de desejo não está lá evidente, né? Ela não está lá sem disfarce, sem censuras. Para a gente chegar ao desejo, é preciso o processo de interpretação, é preciso que associações aconteçam, e essas associações, para acontecer, é preciso uma relação que a gente chama de análise, né? Imediatamente pensa em inumeráveis experiências suas com sonhos, nas quais o sonho foi acompanhado por sentimentos que vão desde o desagradável até uma acentuada ansiedade. De modo que a afirmação feita pela teoria psicanalítica dos sonhos parece-lhe muitíssimo improvável. De fato, né? Se a gente for procurar a realização do desejo no conteúdo manifesto, no conteúdo evidente, vai falar, não é bem assim. Meus sonhos não são assim. Mas não temos dificuldade em responder que nos sonhos deformados, a realização de desejo pode não estar evidente, porém deve ser buscada, de modo que é impossível evidenciar-se depois que o sonho for interpretado. Então, a gente não vai olhar para a realização de desejo no conteúdo manifesto, no conteúdo evidente. O que precisa acontecer é a gente olhar para o sonho a partir das associações, para o sonho depois de ser interpretados. Sabemos também que os desejos nesses sonhos deformados são desejos proibidos, rejeitados pela censura. E a existência desses desejos justamente foi a causa da deformação onírica, o motivo da intervenção da censura dos sonhos. Então, os desejos, eles não estão na nossa consciência. São desejos que não à toa há barreiras para que eles não sejam conscientes. E é por isso que, para aparecerem nos sonhos, eles passam por um processo de transformação, um processo de deformação, um processo de disfarce. Então, os sonhos são realizações de desejo, mas são realizações de desejo disfarçados. Por isso que Freud diz que antes de um sonho ser interpretado, não se pode investigar a respeito da realização de desejo desse sonho, ok? Quando a gente fala sobre realização de desejo, não é algo que vai aparecer ali no sonho manifesto, no sonho que a pessoa lembra. É preciso que haja um processo de interpretação.